Ministério Público pede o afastamento de 5 distritais por corrupção passiva. Os parlamentares são investigados em suposto esquema de propina na saúde. Justiça dá 48 horas para manifestantes desocuparem a UNB. CAESB anuncia novo plano de economia de água. 15 cidades terão a pressão dos hidrômetros reduzida. Veja também, DF contabiliza prejuízos causados por temporal no fim de semana. Em Planaltino, uma casa foi interditada porque corre o risco de desabar. E ainda o projeto que ajuda casais carentes a realizar o sonho de ter filhos. Notícias da segunda-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Operação Dracon, o Ministério Público do DF pediu à Justiça o afastamento de 5 deputados distritais pelo crime de corrupção passiva. Celina Leão, Cristiano Araújo, Júlio César, Raimundo Ribeiro e Bispo Renato são suspeitos de participar do esquema de pagamento de propina por meio de emendas parlamentares. A repórter Camila Lopes tem os detalhes. Além dos 5 parlamentares, o MP ofereceu denúncia por corrupção passiva contra os servidores Alexandre Braga, Ricardo Cardoso e Valério Neves, por terem solicitado vantagens em troca de pagamento de propina. Os áudios entregues pela deputada Liliane Roriz teriam sido as provas principais usadas pelo Ministério Público para embasar o pedido feito à Justiça. Os promotores afirmaram ainda que outros crimes, como corrupção ativa e subtração de provas, continuarão sendo investigados. Se a denúncia por corrupção passiva for aceita e os parlamentares condenados, eles poderão pegar até 24 anos de prisão. Desde o início, nós ouvimos os empresários envolvidos, então nós temos já algum material produzido e nós estamos na pendência dos dados que foram solicitados e deferidos pelo desembargador relator, que é os dados de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático. Esses elementos é que vão nos dar dados concretos de pagamento, de transferências bancárias, ou seja, da transferência da propina para os deputados e demais envolvidos. A Justiça Federal determinou que a UNB seja desocupada em 48 horas. A universidade foi invadida por manifestantes contrários à PEC que limita os gastos públicos. Isso aconteceu há 22 dias. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Rodrigo, então, boa noite para você. Vamos chamar o Rodrigo aqui. A desocupação vai começar? Já começou? Como é que é? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A desocupação ainda não começou, pois os alunos aí que participam do movimento ainda não foram notificados, mas já estão sabendo da decisão e preparam um recurso aí para essa liminar. Por meio de nota, a UNB informou também que ainda não foi notificada e o reitor interino tem 48 horas para se posicionar sobre o assunto e a partir daí que vai ser dado o direcionamento para saber se vai ter a desocupação ou não aqui da UNB. A decisão liminar ela partiu de um estudante daqui da própria universidade, ele faz direito e se sentiu lesado aí, prejudicado pela ocupação aqui no campus e considerou que outros alunos aí que não participam do movimento também estariam sendo prejudicados. A liminar então foi acatada pelo juiz e agora a UNB tem 48 horas para ser desocupada. Então, nas próximas horas aí teremos novos capítulos aí sobre essa situação da ocupação aqui na UNB e a gente volta a qualquer momento. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Passa bem o bebê de 10 meses que foi encontrado sozinho ontem em uma kitnet na Vila Telebrasília. A polícia militar teve que arrombar a casa para socorrer a criança que chorava muito. Veja. As imagens foram feitas pela própria polícia. O bebê foi encontrado no berço, chorando e sozinho em casa. No local havia também 2 armas, munição e uma porção de maconha. A mãe da criança foi encontrada pela PM e disse que o filho ficou sozinho apenas por alguns minutos. A mulher afirmou ainda que as armas e a droga pertencem ao marido dela. Agora o casal será investigado. As obras da reforma do Conselho Tutelar do Riacho Fundo 1 começaram nesta segunda-feira com quase
1 ano de atraso. Há 5 meses, a Band esteve no local e mostrou o abandono da sede, que atende cerca de 20 crianças e adolescentes por dia. Hoje, nossa equipe voltou ao local para mostrar a situação. Veja na reportagem de Rodrigo Nunes. Desde dezembro do ano passado, o Conselho Tutelar do Riacho Fundo funciona aqui, nesse prédio emprestado pela administração da cidade. Isso porque a sede do Conselho está em obras, uma reforma que parece não ter fim. A reforma deveria ter começado em janeiro deste ano, com duração de 3 meses, mas isso não aconteceu. Então, o prazo foi esticado para setembro. E mais uma vez, nada da obra ser entregue. Agora, a Secretaria da Criança informou que a previsão da conclusão da obra é dezembro. Mas isso deve ser um pouco difícil, já que os funcionários voltaram a trabalhar aqui apenas nesta segunda-feira. Essa conselheira afirma que a população fica prejudicada, pois enfrenta transtornos para conseguir o atendimento. Eu acho que a comunidade é mais prejudicada, porque tem que se deslocar muito mais, né? Muitas vezes não sabem, né? Vêm, cobram de nós o andamento das obras e a gente não tem muito o que falar, né? Para a população não é confortável, porque existem algumas pessoas que moram muito longe. Nós temos uma área rural aqui, por exemplo, em que as pessoas precisam andar muito para conseguir chegar, então acaba sendo desconfortável sim. A Secretaria da Criança admitiu o atraso nas obras por causa da complexidade do trabalho. As reformas nos conselhos tutelares serão feitas com recursos de emendas parlamentares, cerca de 4 milhões de reais. E quem acompanha essa obra interminável reclama do descaso do governo com o conselho tutelar e com a população. A expectativa agora é que o prazo finalmente seja cumprido. Foi a última promessa, que a Secretaria fez para a gente, então a esperança é que realmente esse ano ainda a gente consiga voltar para a nossa sede. Aliás, o descaso é uma reclamação antiga dos conselheiros tutelares aqui do DF. Esse conselho tutelar aí do Riacho Fundo, pelo menos vai passar por reforma, está passando. E outros que existem aí que estão caindo aos pedaços. Com tantos atrasos e adiamentos, o governo decide retomar as obras bem no período das chuvas. É complicado isso aí, hein? Segunda-feira de protestos no DF. Mais cedo, professores aposentados e funcionários da limpeza e merenda escolar manifestaram em frente ao Palácio do Buriti. O ato foi para reivindicar o pagamento de benefícios e salários atrasados. Nem a chuva impediu os professores aposentados de protestarem. Com faixas e cartazes, eles cobravam o pagamento da licença-prêmio. De acordo com a categoria, o benefício não foi utilizado a pedido do próprio governador. Desde julho para cá, não foi paga. Foi paga 1/3 da pecúnia de julho, no 23 de setembro. E de lá para cá, só promessas. Ao mesmo tempo, na praça em frente ao Palácio do Buriti, cerca de 70 terceirizados responsáveis pela merenda e limpeza escolar também protestavam. Os manifestantes pediam o pagamento dos salários, vale-transporte e ticket alimentação. O GDF afirmou que o repasse às empresas prestadoras do serviço foi feito na última semana e que cabe a elas fazer o pagamento dos funcionários. Já o sindicato afirma que 4 mil trabalhadores estão sem receber. Em nota, a Secretaria de Educação afirma que fez um repasse de 21 milhões de reais para as empresas terceirizadas. O pagamento é referente aos serviços prestados em setembro. O governo alega que os salários e encargos trabalhistas são responsabilidade das empresas e que apenas os funcionários da Planalto teriam paralisado as atividades nas regiões do Plano Piloto, Núcleo Bandeirante, Guará e Sobradinho. Já o sindicato que representa as categorias disse que a greve continua até que os salários sejam pagos. Uma equipe dos bombeiros foi acionada na manhã desse domingo para resgatar um cavalo que caiu na fossa de uma casa abandonada no condomínio Dom Francisco, que fica entre o Recanto das Emas e Samambaia. 8 militares participaram do resgate, que durou mais de 1 hora. De acordo com os bombeiros, mesmo com um corte profundo em uma das patas traseiras, o animal conseguiu se locomover sozinho. O dono do cavalo não foi encontrado.
Vamos mudar de assunto, né? O sonho de ser mãe nem sempre é uma tarefa fácil, viu? Casais com problemas de fertilidade se sentem desamparados na rede pública de saúde e o custo do tratamento pode ser uma barreira difícil de superar. Pensando nisso, uma clínica particular do Lago Sul oferece consultas de graça para famílias sem plano de saúde e com renda de até 4 salários mínimos. O sonho da Atiliane de ser mãe parecia cada vez mais distante. Depois de 5 anos de casada, ela parou de tomar remédio achando que engravidaria rapidamente. Eu imaginei que se eu parasse, com 1 mês eu já estaria grávida e não foi o que aconteceu. Ela conta que chegou a desistir. Depois de 1 ano de tentativas, eu meio que desisti. Aí fiquei triste, chorei, aí meu marido ficou insistindo, a gente voltou em consultas para poder ver o que podia ser feito. A esperança foi renovada depois que a Atiliane recebeu uma notícia. Poderia investigar sem custos os motivos que a impediam de engravidar. É um milagre mesmo, porque é quase impossível você conseguir um tratamento desse sem um custo tão alto. Isso porque o projeto Ser Mãe, feito por essa clínica especializada em reprodução humana, dá o diagnóstico para famílias de baixa renda sem cobrar nada. Esse ginecologista explica que nem sempre os casais precisam passar por tratamentos como fertilização in vitro ou inseminação, que podem custar de 4 a 20 mil reais. Às vezes, uma orientação mais simples é o suficiente para a gravidez. Existem pacientes que têm problemas mais simples, como a ausência da ovulação, que pode acontecer por aumento de um hormônio, que é a prolactina, ou mesmo, por exemplo, pela síndrome de ovário policístico. Basta, muitas vezes, uma pequena correção, ou correção de peso da paciente, ou utilização de comprimidos. O médico que há 10 anos oferece essa oportunidade diz que muitas famílias passam muito tempo na fila da rede pública de saúde, aguardando uma consulta, o que pode comprometer o sucesso do tratamento. As taxas de sucesso, elas dependem muito da idade, principalmente da idade da mulher. Então, por exemplo, uma fertilização in vitro numa mulher que tem 30 anos, ela vai ter 50% a 60% de chance de engravidar. Já numa mulher com mais de 40 anos, essa chance vai cair para 20%, 10%, ou mesmo essas mulheres podem não engravidar mesmo com fertilização in vitro. Pois é, para esse médico, transformar o sonho quase impossível da maternidade em realidade é um dos presentes da profissão. É uma alegria muito grande para a gente também. E olha, a clínica pretende realizar 80 atendimentos sempre aos sábados, viu? Os interessados devem ligar no telefone 3365-4545, 3365-4545. O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil é comemorado nesta quarta-feira. Para lembrar a data, a Polícia Rodoviária Federal e a Abrace proporcionaram às crianças em tratamento uma manhã diferente e especial. A chegada foi emocionante. Com direito à escolta de viaturas, motos e helicóptero, as crianças desembarcaram na sede da Polícia Rodoviária Federal. São ações que fazem com que essa criança esqueça, por alguns momentos, o seu tratamento, esqueça os procedimentos dolorosos. Isso faz bem emocionalmente para ela e tem repercussão no tratamento. As crianças tiveram aula de primeiros socorros com o SAMU e puderam ver de perto como são os carros da PRF. O José Augusto, de 5 anos, ficou empolgado com os equipamentos da viatura. Apesar da timidez diante das câmeras, a mãe dele afirmou que o passeio foi especial. Para mim é ótimo ver ele assim, feliz, né? Tão assim, correndo, brincando. Já o Felipe, de 7 anos, aproveitou o dia para brincar muito com os Zeus. O garoto, que tem anemia falciforme desde o nascimento, aprendeu de uma forma meio desengonçada a domar o cão utilizado nas operações policiais. Por causa que eu joguei o brinquedinho dele lá no negócio, aí ele ficou doido. Uma área especial foi montada para aqueles que desejaram cortar o cabelo em um gesto de solidariedade. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no DF foi um dos candidatos. A nossa ideia é raspar o cabelo e mostrar para eles que é mais uma... O cabelo é só mais um acessório, não faz nenhuma diferença. Ao
todo, 46 crianças participaram do evento. Além das atividades, elas ainda ganharam um lanche regado a muita pipoca, bolo e salada de frutas. E lembra do Vandervaldo, que disse que ia cortar o cabelo? Então, olha ele aí, de corte novo. É o novo visual, o novo uniforme aqui. Olha, a gente vai falar agora crise no abastecimento de água, viu? A Caesb anunciou hoje um novo plano de economia para as pessoas para quem vai utilizar água aqui no DF. 15 regiões administrativas vão ter a pressão dos hidrômetros reduzida até dezembro. A gente vai falar agora com o repórter Rodrigo Nunes, que tem as informações ao vivo para a gente. Rodrigo, quanto que deve ser essa economia? A gente teve um probleminha técnico ali, daqui a pouquinho a gente chama o Rodrigo, porque agora a gente vai para o intervalo, viu? A população ali, ó, câmera 1 agora. Veja a seguir, a população contabiliza prejuízos causados pelo temporal do fim de semana. Os detalhes é daqui a pouquinho no próximo bloco do Band Cidade, tá bom? Até já.